Théo Cury, nosso analista, está aqui com a gente para trazer um pouco sobre como é que está esse panorama nesse momento da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Porque é isso, a sucessão na Câmara está aberta. O Arthur Lira só vai deixar o comando da Câmara em fevereiro, mas a disputa já começou e com os candidatos em busca de apoios nesse momento, Théo Cury. A gente viu ali o presidente Lula dizendo que não tem um candidato à presidência da Câmara dos Deputados, mas ele tem seu favorito. Ele tem o seu favorito e ele fala isso para não parecer que o Poder Executivo está tentando interferir num processo que diz respeito a um outro poder, que é o Poder Legislativo. Então esse é o discurso do presidente Lula oficialmente. Nos bastidores, ele tem sim o seu favorito, ele tem uma simpatia por um desses candidatos. A gente separou duas telas para explicar um pouco como que está essa corrida, mas por uma perspectiva diferente da que a gente acompanhou nos últimos dias. Porque a gente mostrou até então os candidatos, quem que estava disputando o apoio. Agora a gente vai mostrar quem que tem um peso para a decisão e para a definição de quem vai suceder a Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados. Então, logo de cara, a gente tem esses três personagens. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Num primeiro momento, o presidente Lula tinha um outro candidato, ele tinha uma simpatia por Antônio Brito, inclusive chegou a conversar com Gilberto Kassab, a gente acompanhou essa conversa, os bastidores dessa conversa, tentando convencê-lo a retirar o Gilberto Kassab a retirar a candidatura de Antônio Brito. Não deu certo, ele foi convencido de que o Hugo Motta é a melhor opção para esse cargo. Ele deu, então, um aval à candidatura do Hugo Motta, Carol. Então, o Hugo Motta que surge nesse cenário, surgiu durante essa semana, viu? Porque tínhamos ali exatamente Antônio Brito e Elmar Nascimento como os maiores favoritos nessa disputa. E ali tínhamos também o Marcos Pereira figurando nesse trio de possíveis candidatos. A questão é, Marcos Pereira sai e coloca Hugo Motta na disputa. Exatamente. E o Marcos Pereira era quem o presidente Lula tentava viabilizar, porque ele via ele com mais chances do que o Antônio Brito. E aí a gente tem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que tinha uma simpatia maior com o candidato de Arthur Lira, que é o Elmar Nascimento. O Jair Bolsonaro queria o candidato de Arthur Lira por entender que era um perfil similar ao do presidente da Câmara dos Deputados, com quem o presidente Bolsonaro teve uma relação muito boa durante a gestão dele. Diante da dificuldade de emplacar o Elmar Nascimento, o ex-presidente da República foi convencido pelo seu ex-ministro, o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil e é senador da República, líder do PP. Foi convencido de que o Hugo Motta é a melhor opção. Então, justamente por isso, o ex-presidente que vetou o Marcos Pereira, então o Marcos Pereira ele abandonou porque ele tinha uma dificuldade também por esse influenciador de quem vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E aí a gente também tem o Arthur Lira, que trabalhava por Elmar Nascimento, é amigo próximo dele, bancava a candidatura dele nos bastidores, prometeu o anúncio em agosto, o anúncio não veio. Isso acendeu um sinal de alerta entre os deputados que, peraí, ele sempre cumpre a promessa dele. Falou que ia indicar em agosto, não indicou, tem alguma coisa estranha, tira um pouco o pé do acelerador, fala, então, se não indicou até agora, tem alguma dificuldade de viabilizar o Elmar Nascimento. Esse é o principal ponto, enfraquece a candidatura dele. E aí, justamente por isso, ele tem admitido nos bastidores que pode apoiar e já dá essa sinalização de apoiar o Hugo Motta. E na próxima tela temos personagens já citados por Théo Cury e que estão figurando como grandes influenciadores nessa disputa, a começar por Marcos Pereira, que até então era um candidato para suceder Arthur Lira. Era um nome considerado palatável pelo governo, enfrenta a resistência do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teve uma relação conturbada com ele no passado, contou com um pedido de apoio, inclusive de Lula e de Tarcísio a Kassab por uma composição. Essa era a ideia, a gente está falando aqui o tempo todo de acordo, de tentativa de busca por consenso, ele abre mão e abre caminho justamente para que o Hugo Motta possa se tornar um nome viável. E aí a gente tem o Ciro Nogueira, que desde o começo ele é o principal articulador dessa campanha de Hugo Motta em busca da presidência da Câmara dos Deputados. Ele negociou todo esse processo com o Marcos Pereira e é ele quem leva o Hugo Motta para conversar com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, como, olha,
essa é a escolha que a gente considera a ideal, vamos apostar no Hugo Mota. Então foi o Ciro Nogueira que fez essa ponte e que conseguiu convencer o ex-presidente a apoiar o Hugo Mota. O que a gente percebe é um caminho ficando mais livre para Hugo Mota a partir desses apoios, né, Theo? Mas há algumas pedras no caminho e uma delas é Gilberto Kassab. Essa é a principal pedra no meio do caminho, porque a gente viu até agora tudo caminhando para Hugo Mota. Então a gente passou por Jair Bolsonaro, pelo presidente Lula, por Arthur Lira, por Marcos Pereira, por Ciro Nogueira, juntando o baile todo e tem um problema ali, que é o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, apoia desde o início a candidatura do Antônio Brito à presidência da Câmara dos Deputados, foi chamado pelo presidente Lula para que convenceu o Antônio Brito a deixar a disputa, falou que não faria isso de forma alguma, rejeitou também uma aliança com o Marcos Pereira e depois da entrada do Hugo Mota na disputa, com a saída do Marcos Pereira, ele fecha um acordo com a União Brasil, do Elmar Nascimento, para manter a disputa dos dois. Então é isso que trava o processo nesse caminho, nesse momento. Então o caminho está aberto, bem aberto, só que há um entrave que se chama Gilberto Kassab junto com Elmar Nascimento. Então PSD e União Brasil se articulando para impedir a viabilização da candidatura do Hugo Mota. Enquanto isso, Arthur Lira não traz o seu candidato, não traz, né? não se pronuncia divulgou ainda, oficialmente. Não se pronunciou. A gente, claro, acompanha essas articulações com a ajuda do Theo Cury. Valeu, Theo. Valeu. Até já.